começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Senhor Deus, eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor esteja tirando de nós todo o cansaço, que o Senhor esteja, Senhor, quebrando todo o impedimento, abrindo, Senhor, a porta da palavra, enviando anjos a ministrar. Senhor, que o Senhor esteja confirmando pelo Espírito Santo a presença do Senhor Jesus nos nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, eu quero dizer que é maravilhoso estar aqui, repartindo a palavra do Senhor com todos, e que nós estamos obedecendo uma ordem do próprio Senhor Jesus. Essa ordem está escrita em Atos, capítulo 1, versículo 8, e diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Também é maravilhoso estar em igreja com os irmãos, louvando o nome do Senhor Jesus, porque também está escrito em Efésios 1, versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Irmãos, está escrito em Efésios 1,13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Irmãos, a palavra do Senhor é maravilhosa, ela nos revela o Senhor Jesus Cristo em todos os seus detalhes, com todo o seu poder, com toda a sua glória. No dia 10 de maio de 96, nós estávamos na igreja antiga, alguns irmãos lembram onde era, e nós estávamos recebendo a ministração da palavra pelo pastor Bira, e o pastor Bira estava pregando a respeito das obras que o Senhor Jesus fez no tempo em que ele foi enterrado até o dia da ressurreição. E é uma palavra maravilhosa. Eu não imaginava tudo aquilo, aonde ele foi, o que ele fez, libertando os cativos, aqueles que estavam esperando pela volta dele, pela vitória sobre a morte, o último inimigo a ser vencido. E, irmãos, essa palavra, naquele culto, foi quebrando as minhas barreiras. As minhas barreiras foram caindo uma a uma. E a palavra entrou. A palavra entrou até a divisão das minhas juntas e medulas, e eu fui batizado no Espírito Santo. Pela palavra. Irmãos, foi uma experiência que nunca mais vou esquecer. E é uma experiência pela qual eu busco renovar todos os dias. Porque somente através do Espírito Santo nós podemos entender o tamanho do amor de Jesus por nós. E eu convido, meus irmãos, no dia de hoje, nessa noite, nesse culto, que os irmãos estejam derrubando as barreiras do nosso entendimento humano, aquelas coisas que não nos permitem ouvir, as que produzem incredulidade, que os irmãos estejam deixando cair por terra, demonstrando toda a fragilidade que é necessária para entender a Jesus. E eu tenho certeza, meus irmãos, que
por mais uma noite, por mais um culto, o Espírito Santo vai fazer a obra. Irmãos, nós estamos em igreja, e em igreja aprendendo tudo. Os de meia idade, os de mais idade, nós, os jovens, né? E as crianças. Estamos aprendendo a viver uma nova vida como pessoas que nascem novamente. Em João 3,3 está escrito assim, no episódio de um homem chamado Nicodemos. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E a gente continuando a ler o texto, nós vamos ver assim: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, irmãos, estamos em igreja aprendendo a maneira com que o Senhor quer que nos portemos para ir para o céu. E o Senhor nos ensina de várias maneiras. Pela palavra, pois é a palavra de Deus que nos ensina a verdade. É aquela frase escrita ali na porta desse templo onde a gente congrega, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor nos ensina pelo aquilo que a gente adquire quando aplica a palavra nas nossas vidas, pela fé. Hebreus 11, nós lemos o seguinte texto: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. O Senhor nosso Deus nos ensina por meio da presença dEle nas nossas vidas, no nosso cotidiano, pois o simples fato de acordarmos para um novo dia é uma bênção sem tamanho, quando tantos não conseguem fazê-lo. O favor de termos com o que nos alimentarmos, com o que nos vestirmos, quando tantos não podem ter essas regalias. Pelos nossos sentidos, que permitem que a gente se relacione de alguma maneira com o meio que nos cerca, pela bênção de termos nossas famílias e amigos, por podermos estar aqui nessa noite, podendo falar do nosso Senhor Jesus Cristo com toda essa liberdade, quando tantos não podem fazê-lo. E o Senhor mostra a sua presença pelos milagres que operam em nós. Quantos aqui não foram presenteados com milagres em suas vidas? Irmãos, milagres sem conta, favores sem conta. Esses acontecimentos fortalecem muito a certeza de estarmos sendo cuidados de todas as maneiras pelo nosso Pai Celestial. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, pois Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Salmo 23:4. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3:22. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Salmo 33:5. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7. Irmãos, no dia 4 de março de 2003, essa é uma pregação histórica. Diga glória a Deus. Era uma quarta-feira no período do feriado do Carnaval, e nós tínhamos feito uma vigília aqui na igreja, a primeira vigília da igreja nova, né? E nós tínhamos saído da igreja pelas 2:30 da manhã,
eu e minha família. E fomos para casa dormir. Amanheceu um dia lindo e as crianças ficaram dormindo, eu e a Rosane acordamos. E a gente tem um cão que mora conosco, assim, desse tamanho. E nós inventamos de levar o cão para passear. Estava muito quieto, era quarta-feira de manhã, né? Quarta dita de cinzas, diga misericórdia. E eu e a irmã Rosane saímos para passear com a Baby, o nosso cão. E nós demos uma volta na quadra, não tinha ninguém na rua, estava um dia muito lindo. Daí a Rosane disse assim, vamos dar uma volta na outra quadra? E a gente foi, atravessamos a rua e andando. Os irmãos conhecem alguns portões antigos de 2 folhas, assim, aqueles portões que abrem assim. Nós paramos assim, perto de um portão desses e escutamos um barulho enorme vindo de dentro da casa. Assim, como se fosse um chacoalhar dessas folhas do portão. E de repente, meus irmãos, o portão abre e saem 2 filas brasileiros, bem grandes. Irmãos, os irmãos sabem que eu sou veterinário, trabalhei mais de 20 anos com cães, e eu sei o que um fila brasileiro brabo pode fazer com uma pessoa. Na verdade, eles estavam sentindo o cheiro do nosso animal de estimação e romperam, arrebentaram o portão e vieram na nossa direção. Eu virei as costas para os cães, fechei os olhos e a Rosane gritou bem alto, Jesus. Irmãos, e o tempo parou. Eu virei devagar, os dois cães estavam sentados um ao lado do outro, a uns 3 passos nossos. E eles olhavam para um lado e olhavam para o outro e não nos viam. Eu senti assim o meu sangue gelar. A Rosane estava com o cachorrinho no colo e nós começamos a andar devagarinho para nos afastarmos dos cães. E os cães não se mexeram, não se movimentaram, não saíram do lugar. Nós podemos perceber que na rua, assim, na frente da casa onde aconteceu isso, tinha um pessoal tomando café da manhã numa sala de cortinas abertas. Eles estavam com a xícara levantada no ar, olhando o que estava acontecendo do outro lado da rua e não estavam acreditando. Nós andamos até a esquina, olhei novamente, os cães estavam parados, sentados no mesmo lugar. E nós soubemos que, junto conosco, estava o anjo do Senhor. Irmãos, assim como eu estou relatando essa experiência com os irmãos, quantos de vocês não têm experiências lindas como essa para contar? Como pode alguém dizer que Deus não existe? Como pode alguém negar o sacrifício de Jesus por nós? Como pode alguém negar o cuidado de Deus por todos nós? Irmãos, esta foi uma experiência pequena na nossa vida. Ao mesmo tempo que aconteceu isso conosco, milhares e milhares de pessoas desse mundo estavam sendo salvas pelo Deus vivo. E essas maravilhas, irmãos, acontecem todas as horas, todos os minutos, quer saibamos ou não. E o Senhor nos ensina através destas coisas também. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor também nos ensina através das frustrações. Frustrações produzidas pelos atos da nossa carne, ou então pelos fatos normais da vida. Então, como somos frágeis e imperfeitos, nos vêm sentimentos assim de tristeza profunda, né? E ficamos deprimidos, nos sentindo incapazes até de clamar e pedir a direção certa para as nossas vidas.
Ou então pensamos que estamos errados, no tempo errado, no lugar errado. Meus queridos, nós não podemos esquecer que o Senhor nosso Deus é possuidor de um amor infinito. Nós não podemos esquecer que Ele falou: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13. Irmãos, na palavra também encontramos coragem quando lemos: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 12 e 13. Irmãos, nós nos animamos também quando lemos o final do livro de Abacuque, onde está escrito assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os dos servos e me fará andar sobre as minhas alturas. E nós aprendemos, irmãos, pelo maravilhoso exemplo do Senhor Jesus, pois temos certeza que necessitamos seguir os seus passos para nos tornarmos pessoas melhores. Em 1 João 2,6 está escrito assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Eu pergunto para os irmãos: todos nós temos certeza que estamos andando como Jesus andou? É um momento assim de reflexão, porque cada vez que nós lemos a palavra, o Senhor Deus nos confronta com a nossa realidade. A palavra nos impacta, ela nos questiona. O exemplo de Jesus é perturbador. E nós desejamos assim do fundo do nosso ser iguais a Ele. E procuramos ser iguais a Ele. Mas, irmãos, a vida moderna dificulta estas coisas. O inimigo das nossas almas planta coisas no nosso dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, que impedem o nosso buscar a semelhança com Jesus. O crente, meus irmãos, é aquele que luta com todas as suas forças para suplantar essas dificuldades e procurar andar como Jesus andou, nas suas pisadas. Custe o que custar. Irmãos, a vida eterna não tem preço. Hoje pela manhã eu estava pela 80ª vez tentando falar de Jesus para um colega de trabalho. E eu estava falando do amor de Jesus, da proteção de Jesus, porque estava preparando a pregação e isso fica na nossa cabeça. Quando nós preparamos uma palavra, nós somos obrigados a ler mais a Bíblia com mais atenção, com mais amor, com mais vontade, porque é muito importante falar da palavra do Senhor. Isso nos dá vida. A palavra é vida, a palavra é viva. E eu estava falando para ele assim, e ele é uma pessoa que não crê. E eu creio com todas as minhas forças que ele vem a Jesus. Porque a palavra não volta vazia, meus irmãos. A palavra entrou em mim. Eu era duríssimo de coração. Por que não vai entrar nele também? Eu estava dizendo assim, você precisa crer em Jesus. Você precisa crer que há uma vida eterna. E que o inferno, além de todos os horrores que nós lemos e sabemos, tem um horror maior, que não é um horror físico. É o remorso. É a tristeza. Irmãos, imaginem uma pessoa saber que vai passar o resto da vida sem salvação, sem alegria. E essa pessoa saber que passou a vida ouvindo da palavra do Senhor, passou a vida vendo testemunhos, ouvindo testemunhos e não aceitou. O que será que a pessoa pensa?
que não dá mais, nunca mais vai dar. Imagine o desespero. E eu estava dizendo para ele assim, eu ouvi isso de uma pregação, existiam duas pessoas falando, o que cria e o que não cria. O que cria disse para o que não cria, olha, então tá bom. Se eu estiver errado e nós morrermos, eu não vou perder nada, nem você. Agora, se eu estiver certo, você perde tudo. E parece assim, pelo Espírito Santo, que isso calou no coração dele. Ele ficou olhando para mim espantado, imaginando os horrores de levar o resto da existência eterna com remorso de não ter escutado a palavra. Quem sabe, meus irmãos, amanhã, sendo um novo dia, ele aceitará Jesus. Irmãos, é um relacionamento que nós temos no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E relacionamentos são importantes para nós. E nesse ponto da palavra, nós devemos falar que nós estamos aprendendo através dos relacionamentos. Irmãos, nós sabemos que somente construindo relacionamentos saudáveis, honestos, sinceros, na igreja, e também fora dela, mas principalmente na igreja, que é o lugar onde o povo de Deus se reúne, que nós nos tornaremos aptos a estarmos com este povo, um dia nas alturas, e então vivermos a verdadeira vida com o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Irmãos, nas últimas semanas, o Senhor nosso Deus está dirigindo esta igreja local para a reflexão acerca dos relacionamentos. Os relacionamentos dentro da igreja, e mais uma vez digo da minha alegria, que realmente a gente necessita aprender a conviver uns com os outros, de uma maneira profunda, sincera. Irmãos, com o passar do tempo, o cumprimento com a paz do Senhor, que nós dizemos uns para os outros, tem o risco de se tornar meio mecânico e fazer parte de um dialeto de crentes que de forma alguma pode cair na hipocrisia ou na falsidade. Eu pergunto para os irmãos se nós estamos realmente olhando para o nosso irmão quando nós cumprimentamos o irmão, ou faz parte de um cumprimento mecânico. Irmãos, o mundo lá fora está cheio assim disso. Apareça lá em casa. Só que ninguém dá o endereço. Ou então, está tudo bem com você, e vira as costas e continua a fazer o que estava fazendo. Oh, que bom te ver! E passa um segundo, não está mais falando com a pessoa. Irmãos, isso não pode acontecer dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Jamais. Já foi pregado que só o fato de nós congregarmos numa igreja de crentes não nos torna santos, nem mais bondosos, nem mais honestos. O que pode acontecer é que com o tempo as pessoas voltam a ter atitudes do mundo dentro da igreja. Mas essas atitudes são meio assim que travestidas de uma casquinha de espiritualidade, e a nossa tendência é desculpar. Porque, afinal de contas, estamos todos na mesma obra, e blá, 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 blá. Irmãos, nós somos todos irmãos em Cristo. E desse irmãos em Cristo pode sair assim um monte de palavras e de achismos que na verdade ficam muito longe do que a gente lê na Bíblia e a respeito de como deve ser vivido o amor fraternal. Às vezes nós achamos que só porque estamos numa igreja estamos salvos. Irmão, se nós entrarmos numa garagem, nós não vamos virar automóveis. Isso não significa. Se você está congregando na igreja, não é um motivo muito forte para que você se torne salvo ou crente. Precisa mais. Muito mais. Eu pergunto para os irmãos se nós sempre
estamos nos baseando na palavra do Senhor para tomarmos as atitudes que vão fazer diferença no dia de amanhã? Se nós estamos realmente aceitando o que o Senhor nos dá a direção, e essa direção que nós estamos tomando, se nós estamos nos deixando ser transformados realmente pelo Senhor, ou a gente só fala isso e fazemos de conta que somos crentes e ficamos falando o tempo todo o crentez, o dialeto dos crentes, aqui na igreja, ou então a gente age por instinto próprio ou por faro próprio. Irmãos, é preciso refletir sobre isso. Na nossa caminhada cristã, nós vimos a igreja, nós assistimos culto, nós louvamos o nome do Senhor, nós cantamos, e nós voltamos para o mundo com toda aquela correria, com toda aquela falta de tempo, com todos os nossos compromissos, com as nossas obrigações, e às vezes nós nos esquecemos de que nós não somos crentes somente na igreja, nós somos crentes lá fora também. E nós precisamos agir lá fora e aqui dentro da mesma maneira. Não existem duas pessoas em uma só. Só podemos ser um. E depois que nós fomos transformados, colocados em frente à palavra do Senhor, à presença do Senhor Jesus Cristo, é impossível nós carregarmos duas personalidades. Se nós realmente fomos transformados. E é isso que eu estou colocando para os irmãos refletirem. Existe uma tendência muito grande, nossa, humana, de nos esquecermos destas coisas. De chegarmos perto da igreja e colocarmos a nossa roupa de crente, né? E vamos assistir mais um culto e vamos vamos cumprir mais um compromisso com o Senhor. Irmãos, não é isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, numa pregação que eu ouvi há um tempo atrás, uma frase me marcou muito, era mais ou menos assim: o maior milagre que ocorre em nós, quando nós nos convertemos e começamos a experimentar uma nova vida em Jesus, é a entrega. Entrega, irmãos, significa em não mais tomarmos atitudes próprias de pessoas ímpias e que não conhecem nem experimentaram o amor de Jesus. Entrega significa confiar totalmente no Senhor. Entrega significa ter esperança, porque a sua ira dura 1 minuto só e o seu favor está à vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e saber que aquele que perseverar até o fim será salvo. Entrega significa apartar-se do mal, fazer o bem, buscar a paz e segui-la. Irmãos, precisamos entregar totalmente nossas vidas para o Senhor, porque ninguém vai para o Pai se não for por Ele, conforme João 14,6. Os irmãos conhecem bem esse versículo. E precisamos praticar o amor e a verdade no trabalho, nas nossas atividades do dia a dia, nas nossas casas e principalmente aqui na igreja. Irmãos, o Senhor Jesus nos deu a igreja para nós ensaiarmos como vai ser o céu. É aqui que nós vamos ensaiar, na igreja. E precisamos amar tanto a igreja, tanto os irmãos, porque é com todos vocês que eu vou estar no céu um dia. Em nome de Jesus. Em Salmo 24, no livro de Salmos, nós lemos assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Irmãos, nós temos ouvido e concordamos que é necessário manter vínculos saudáveis na igreja, e essa conduta é fundamental para a nossa saúde, não só espiritual, como física também. Irmãos, o amor fraternal, a amizade faz bem para o nosso corpo. Nós precisamos ter amigos. E a igreja, ela tem que estar baseada na verdade e sinceridade fraternal. É fundamental.
Está escrito, meus irmãos, em 1 Pedro 1, 22, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Nós temos ouvido sobre os tipos de pessoas que possuem atitudes não confiáveis nos estudos das tardes de domingo. Eu quero convidar os irmãos para participarem também desse estudo. Está sendo uma bênção. Nós estamos aprendendo muito. E aprendemos que existe uma maneira maravilhosa de melhorarmos, de sermos transformados. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, diz a palavra do Senhor, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, é fundamental estarmos em igreja e como igreja aprendermos do Senhor. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é a única instituição na terra que está predestinada por Deus ao sucesso total. Nenhuma instituição na terra vai ter sucesso, só a igreja. Irmãos, como igreja do Senhor Jesus, nós temos a certeza que a nossa maior alegria é saber a vontade do Senhor e realizá-la. Irmãos, o Senhor Deus tem abençoado muito essa igreja. Os irmãos concordam? Há um ano atrás, a quase totalidade dos irmãos que participam da orquestra não sabia diferenciar uma partitura musical da escrita egípcia. E hoje, meus irmãos, nós estamos com uma orquestra que toca músicas maravilhosas, todas inspiradas por Deus. O Senhor Deus tem nos capacitado dia após dia. Ele está trazendo para esse lugar pessoas que estão descobrindo como é maravilhoso estar com Jesus. Pessoas que estão sendo libertas. O perdão está sendo derramado nos nossos corações. Estamos todos sendo transformados. E estamos todos buscando sempre a ação e os dons do Espírito Santo. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Isso está escrito em Deuteronômio 7, 9. É uma promessa do Senhor e o Senhor é fiel cumpridor da sua palavra. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mateus 16, 18, segunda parte. A igreja do Senhor Jesus é a única instituição no mundo, em todos os tempos, que tem credenciais para ser coluna da verdade. Irmãos, as verdades dos homens mudam a cada momento. Os irmãos, daqui a pouquinho, vão começar a escutar o programa eleitoral gratuito. Novamente, diga misericórdia. E nós, nesse programa eleitoral, nós temos assim uma visão clara de como as verdades mudam, de como as alianças mudam, de como os conchavos mudam, de como as pessoas podem ter 350.002 caras, de como as pessoas buscam a política como meio de sobrevivência, de meio de ganhar mais dinheiro, mesmo que seja enganando o outro. Irmãos, eu não tenho medo de dizer que não é a maneira mais correta de viver. Existem políticos sinceros, honestos, mas a grande maioria não é. Irmãos, e não precisamos falar só de políticos. Basta nós olharmos para o nosso lado, não aqui na igreja, espero, mas lá fora, para vermos como as conveniências fazem as pessoas mudarem. Nós aprendemos na palavra do Senhor que mesmo com prejuízo nós devemos cumprir os nossos votos, mesmo com prejuízo próprio. É difícil, mas o prêmio, meus irmãos, vai valer a pena. E precisamos, meus queridos,
dizer que a verdade apresentada pela igreja não muda, porque ela é encarnada pelo próprio Jesus. E precisamos estar num só espírito, meus caros, unidos num amor fraternal. Nós precisamos concordar para que a nossa oração coletiva seja ouvida. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. O próprio Jesus falou isso, em Mateus 18, 19. É importante lembrar que Deus nos atende se pedirmos algo de acordo com a sua vontade. E a sua vontade é mais do que suficiente para nós. E assim, irmãos, nós vamos aprendendo a seguir os passos de Jesus, conhecendo a sua vontade, sendo noiva, cada vez mais apaixonada pelo noivo, que breve, muito breve, vai vir buscar. Em Apocalipse 22, 20 está escrito assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, precisamos estar num espírito. Precisamos nos amar uns aos outros ardentemente, como disse a palavra. Porque assim, desta forma, meus caros, meus queridos, nós vamos estar no céu, junto com o Senhor, com os nossos corpos transformados, sem doença, sem preocupação, sem tristeza, sem dor, pela eternidade, vendo a face do Salvador. E enquanto nós esperamos, nós vamos continuar assim, orando no Espírito, louvando o nome do Senhor, conhecendo profundamente a palavra, porque ela é a verdade, e nos armando e nos amando ardentemente em Jesus. Que Deus abençoe os irmãos.